planta baixa com offset. Primeiramente, nós vamos criar os layers, que são as camadas. Vamos estar criando um layer para cada tipo de objeto existente no nosso projeto. No caso, nós vamos criar um layer para a parede, um layer para a porta, vamos criar um layer parede, new layer, um layer para a porta, um layer para a janela, um layer para cotas, que são as medidas, e um layer para o texto. Vou atribuir uma cor a cada um deles. No caso, a parede nós vamos trabalhar com a cor branca. A porta eu vou trabalhar com a cor vermelha. Então vou estar associando aqui a cor vermelha. Ok. A janela eu vou estar associando a cor amarela. As cotas eu vou estar associando a cor azul. E o texto eu vou estar associando a cor verde. As cotas aqui não saiu azul, vou voltar novamente. Clicar em azul e OK. Pronto, atribuí uma cor a cada layer. Vou fechar a janela dos layers. Vou ativar o layer parede, deixar ele ativo. Agora eu vou acionar o comando line. E vamos começar o projeto. O primeiro passo é fazer o contorno da nossa casa. Vou acionar a tecla de função F8 para trabalhar com ângulos retos. O orto é acionado. E vou informar a medida, no caso 10, Enter. Para cima 8.45, que é a medida que nós temos aqui, Enter. Para a esquerda 10. E para baixo 8.45, Enter, e mais um Enter para sair do comando. Vou usar um pan aqui para melhorar um pouco a visualização. Agora eu vou acionar o comando offset através da tecla de atalho. No caso, O, Enter. Ele pede para especificar a distância. Vou estar informando 0.15, que é a distância, a largura da minha parede. Enter. E vou fazer a cópia. Seleciono o objeto que eu quero copiar. Clico para dentro. Clico na linha de cima. Clico para baixo. Clico nessa linha. Vou fazendo uma cópia de todas as linhas para a parte interna da nossa casa. Teclo Enter para sair do comando offset. Enter novamente para acionar o offset. E vou especificar a distância do meu quarto 2 aí. No caso é 3.35. 3.35. Enter. Clico na linha de dentro. E clico para a esquerda. Enter para sair do comando. Enter para acionar novamente o comando offset. Isso agiliza todo o processo. Especifico a medida de ponto 15, que é a parede. Clico na linha. Clico para a esquerda. Enter para finalizar o comando. Enter para acionar novamente o offset. A medida da sala é 3.50. Enter. Clico nesta linha aqui. Para a esquerda. Enter para finalizar. Enter para acionar novamente. Ponto 15. Clico para a esquerda. Já fiz as divisões da parte de baixo aqui. Agora eu vou informar a medida na vertical. No caso, a medida aqui do quarto 2 é 4. Então vou sair do offset, acionar novamente. 4, Enter.
clico na linha de cima e copio para cima. Enter para sair, Enter para acionar novamente. Ponto 15. Faço a cópia para cima dessa parede. Vou teclar Enter. Agora eu vou acionar o comando Trim para que eu possa cortar algumas linhas que não vou utilizar nesse projeto. Aciono o Trim, teclo Enter e vou cortar estas linhas aqui de cima, que no caso nosso projeto não tem necessidade delas. Teclo Enter para sair. Vou acionar novamente o comando Offset, através da tecla de atalho O, Enter, e vou especificar a medida do quarto 3, que no caso é 4.35. Enter. Clico nesta linha aqui, clico para a esquerda, Enter para sair do comando, Enter para acionar novamente o Offset, ponto 15, que é a espessura da parede, clico para a esquerda. Agora eu vou estar fazendo a medida do banheiro, que no caso seria 1.50. Então vamos lá, 1.5, Enter, clico na linha aqui, para a esquerda, Enter, ponto 15. E o comprimento desse banheiro nosso, ele tem o comprimento de 2 metros. Então eu vou digitar 2 novamente, fazer a cópia daqui para baixo, Enter para sair, Enter para acionar novamente, ponto 15. Pronto, as paredes já estão todas aí. Agora eu vou apenas acionar o comando Trim. Vou acionar o Trim. Vou teclar Enter e vou cortar todas as linhas as quais não fazem parte do projeto. No caso aqui, vou estar cortando aqui. Vou cortar essas aqui. Com o mesmo comando Trim, você pode ir fazendo todo o corte do projeto, olha, com um único comando Trim. Aproveitando o comando Trim, eu vou continuar cortando aqui essas linhas do meio da parede que ficaram. É bastante simples esse processo e não tem necessidade de você estar efetuando muito cálculo. Você não tem necessidade de fazer cálculo nenhum utilizando este processo. Estou continuando com o comando Trim, estou fazendo o corte aqui das linhas. Estas linhas que estão ficando para trás, eu não consigo cortar elas com o comando Trim. Posteriormente eu vou ter que acionar o comando Erase, porque elas são objetos independentes. Então isso aí depois nós vamos estar acionando o comando Erase. Aqui você pode abrir uma seleção, já corta de duas de uma vez, 2 linhas. Isso é uma técnica para estar agilizando a construção do seu projeto, mas é necessário bastante prática. Vamos cortar aqui. Continua ainda com o comando Trim. Você pode abrir uma seleção, cortando de 2 linhas. Estou quase terminando aqui de utilizar o comando Trim. Agora vou acionar o comando Erase para terminar de limpar essas linhas que ficaram dentro da parede. Vou acionar o comando Erase, que é para apagar o objeto. Vou selecionar essas 4 linhas aqui embaixo. Vou usar o pan aqui, acho que tem mais algumas aqui. Vou selecionar todas de uma única vez. Selecionei todas as linhas, teclo Enter. As paredes
do meu projeto estão prontas. Agora nós vamos fazer as aberturas das janelas e também das portas. Primeiramente, vamos fazer a abertura das janelas. Qual é a técnica que nós vamos utilizar aqui? Vou acionar o comando line. Neste projeto, todas as janelas elas se encontram no meio da parede. Então nós vamos estar acionando aqui no quarto 1, por exemplo. Eu vou estar acionando o comando line. O midpoint do objeto snap já está ativo, então eu vou clicar na linha de dentro, que é o meio da parede. Puxo para baixo e informo o ponto 15, que é a espessura da parede. Ele já fez uma linha central aqui, neste quarto. Vou fazer o mesmo processo no quarto 2, com o comando line. Vou clicar na linha de dentro, midpoint. Puxo para baixo, ponto 15. Achei o centro aqui. E vou aproveitar, já vou achar o centro dessa porta. Clico aqui, ponto 15. Agora o processo é bastante simples. Tanto as janelas quanto a porta da frente do meu projeto, elas possuem a medida de 1,5 de largura. Então eu vou estacionando o comando offset, enter, e vou especificar a distância de 0,75. Que no caso eu vou estar utilizando um offset para a esquerda desta linha e um offset para a direita. No caso, 0,75 para a direita, 0,75 para a esquerda. Nós vamos fazer uma abertura de 1,5. Com o mesmo comando offset, vou fazer aqui a marcação da porta e da janela do quarto 2. Tudo sem fazer nenhum tipo de cálculo. Teclo Enter. Agora eu vou acionar o comando Trim. Enter novamente. E já vou fazer o corte aqui da janela e da porta central. Aciono o comando Erase. Apago essa linha. É bem simples e não tem necessidade de fazer nenhum tipo de cálculo. Agora estou usando o comando Erase, apagando essa linha que ficou, Enter. As aberturas já foram criadas. Com essa mesma técnica, eu vou fazer a abertura da parte de cima do nosso projeto. Da cozinha. Vou aumentar um pouco o zoom. Vou acionar novamente o comando Line. Sempre na linha interna, eu vou achar o meio, midpoint. Clico, especifico a distância de ponto 15. Aqui no banheiro nós vamos ter uma janela também, eu já vou achar o ponto central dela. Ponto 15. E no quarto 3 também temos mais uma janela. Clico aqui, ponto 15. Aciono novamente o comando Offset. Especifico a distância de ponto 75, porque a abertura da minha janela é 1,5, então eu vou jogar ponto 75 para a esquerda e ponto 75 para a direita. Vou fazer aqui a abertura do quarto 3. Vou sair do offset, acionar ele novamente, porque a janela do banheiro ela é um pouco menor, ela é ponto 50, então eu vou estar jogando ponto 25 para cada lado. Vou acionar agora o comando Trim. Teclo Enter. Vou fazer os cortes. Aqui. É um processo bastante simples e rápido. Sem a necessidade de ficar efetuando muito cálculo. Nenhum cálculo, na verdade, né? Vamos acionar o comando Erase. Apagar essas linhas. As aberturas externas do nosso projeto já estão prontas. Bem simples. Agora vamos fazer as aberturas internas do nosso projeto. Vamos fazer as aberturas das portas que se encontram aqui. Vou acionar o comando Line. Vou lá no quarto 1. Vou clicar aqui e vou puxar uma linha de ponto 10, que é a boneca da porta. E vou passar essa linha
reto. Clico, já fiz uma marcação da boneca de ponto 10. Aciono o comando offset. As minhas portas aí possuem 80 centímetros, ponto 8, Enter, copio essa linha para baixo. Agora simplesmente aciono o comando Trim, teclo Enter e vou fazer a abertura das duas portas de uma única vez. Com o comando Trim, elas já são abertas. Sem necessidade de efetuar cálculo nenhum e bem simples. Vamos acionar aqui o comando Line e fazer o mesmo processo na parte de cima, que é a cozinha e o quarto 3. Clico aqui no Endpoint, direciono o mouse para cima, ponto 10, que é o comprimento da minha boneca, crio uma linha até a outra parede, aciono o comando Offset, especifico a distância de ponto 8, copio para cima, agora simplesmente aciono o comando Trim e faço os cortes. Clico aqui, arrasto e já corto a abertura das duas portas. Vou acionar novamente o comando Trim, que assim que você aciona o comando Trim, você tem que teclar Enter. Agora sim, olha. Bem simples, sem necessidade de fazer cálculo. Mais duas portas foram abertas, mais duas aberturas. Agora resta a porta do banheiro, que no caso do nosso projeto ela se encontra no centro. Então eu vou usar a mesma técnica da janela que eu usei do lado de fora. Clico ponto mediano, midpoint, ponto 15, Enter, e agora aciono o comando Offset, ponto 35, porque a nossa porta do banheiro ela é um pouco menor, offset para cada lado, Enter, aciono o comando Trim, teclo Enter e o comando Erase para finalizar. Todas as nossas aberturas, janelas, paredes já estão prontas, sem necessidade de fazer nenhum tipo de cálculo, bem simples e rápido. Agora vamos finalizar fazendo a janela. Vou estar mudando o layer aqui para o layer janela. Vamos fazer a janela aí do quarto 1. Vou aumentar o zoom aqui para vocês acompanharem o processo de criação dessa janela. Nós vamos acionar o comando Line. Eu vou clicar aqui no ponto final, que é o Endpoint. Clico no outro ponto. Teclo Enter para sair do comando Line. Aciono o comando Line novamente. Clico Endpoint aqui. O outro ponto de cá, Endpoint. Teclo Enter para sair do comando Line. Aciono o comando Offset, tecla de atalho O, Enter. E vou especificar a distância de ponto 0,6. Teclo Enter. Clico na linha de baixo. E clico bem para cima, vou copiar essa linha para cima. Clico na linha de cima e clico para baixo. Está pronta a nossa janela. Vou aumentar o zoom. Vocês vão perceber que ficou a distância de 0,06 aqui de cima para baixo, de baixo para cima, e entre as duas linhas centrais, a distância ficou de 0,03. Tá? Esse é um padrão que nós utilizamos, mas você pode estar criando o seu próprio padrão. Agora, qual a técnica que nós vamos fazer aqui para agilizar o nosso projeto? Eu vou acionar o comando Copy, a tecla de atalho é o CO ou CP. Ele pede para selecionar os objetos que eu quero copiar. No caso, eu vou estar selecionando estes objetos que fazem parte da janela. Teclo Enter. Ele pede para especificar um ponto base. Aí, no caso, o ponto base, eu vou estar pegando, selecionando a parte inferior esquerda aqui no Endpoint. Vou desligar a tecla de função F8 e vou clicando
aqui no próximo ponto, endpoint. Aqui tem mais uma janela, todas são da mesma medida. É um processo bem simples e rápido. Aqui, a do banheiro eu também vou clicar, depois eu vou usar uma técnica ali do trim para poder estar ajustando aquela janela. Terminei as cópias que eu necessito, vou teclar ESC. Aqui embaixo é uma porta na sala, eu vou selecionar sem comando nenhum, vou selecionar estas linhas e vou apenas mudar o layer aqui em cima para a porta. Teclo ESC, automaticamente foi atribuído para o layer porta a janela. Aqui em cima no banheiro, vou estar aumentando o zoom aqui para vocês verem o processo. Vou acionar o comando trim, vou teclar Enter e vou cortar essas linhas amarelas que estão sobre a branca. É bem simples. Agiliza bastante o projeto. Repetindo sem necessidade de fazer nenhum tipo de cálculo, hein? Agora, para finalizar, nós vamos fazer as portas. Vou estar mudando o layer para o layer porta. Vou acionar o comando line. Vou aumentar aqui o zoom aqui. Nós vamos clicar nesse ponto, endpoint. Vou acionar novamente a tecla de função F8, que agora nós temos a necessidade de estar trabalhando com ângulos retos. Ponto 8, que é o comprimento desta porta. A espessura, ponto 0,6. Novamente para a direita, ponto 8. E vou digitar a letra C de close, para fechar essa sequência de linhas que eu fiz sem interrupção. Vou acionar o comando line. Vou fazer a porta aqui de cima já também. Depois eu já faço o arco para as duas, né? Ponto 8. É a mesma medida, até poderia copiar. Ponto 0,6. Ponto 8. E a letra C de close, que fecha uma sequência de linhas sem interrupção. Agora vamos acionar o comando ARC. Vou usar a opção Start End Radius, que é o ponto inicial, ponto final e o raio. Lembrando que o AutoCAD trabalha sempre em sentido anti-horário. Então, para selecionar agora o ponto inicial que ele está pedindo, nós vamos estar clicando nesse ponto. O ponto final aqui embaixo. E vamos especificar o raio de ponto 8. Enter. Vamos fazer o mesmo processo na porta de cima. Vou acionar o comando ARC, Start End Radius, sempre sentido anti-horário. Então, o primeiro ponto, ponto inicial, tem que ser aqui. Ponto final. E especifico o raio de ponto 8. Agora, nós temos mais duas portas com a mesma medida do lado direito aqui. Eu vou usar uma técnica, um comando, chamado Mirror, que é a cópia espelho. Então, aciono o comando Mirror, ele pede para selecionar os objetos que nós vamos estar querendo copiar de forma invertida. Tem que selecionar todo o objeto, não pode esquecer de nenhuma linha. Cuidado para não selecionar linhas indesejáveis, né? Selecionei as duas portas. Vou teclar Enter. Ele pede para especificar o primeiro ponto de uma linha imaginária que nós vamos estar criando. No caso, eu vou achar o ponto mediano desta porta aqui, ó, o midpoint dela. Clico aqui. Ele pede para informar o segundo ponto. Eu vou direcionar o mouse para cima. E um ponto qualquer, vou dar um clique. O AutoCAD pergunta se eu quero apagar o objeto de origem, no caso as portas de origem. Nesse caso eu não quero que elas continuem. Então basta teclar Enter, porque já está a tecla N de novo. E automaticamente as portas são copiadas de forma invertida para o outro lado.
Está faltando apenas a porta do banheiro. A porta do banheiro, nós vamos estar acionando o comando line, clicar um ponto qualquer aqui, no caso o endpoint já está ativo, né? Ponto 7, que é a espessura comprimento dessa porta. A espessura é a mesma, ponto 0,6, para baixo, ponto 7, enter, e a letra C de close, para fechar essa sequência. Aciono novamente o comando arc, start end raios, lembrando que é sempre sentido anti-horário. Então meu ponto inicial vai ser aqui, ponto final aqui, e no caso aqui o raio é ponto 7, enter. Pronto, todas as janelas e portas do meu projeto já estão feitas. Agora nós vamos acionar o comando texto e vamos estar escrevendo o nome de cada parte do nosso projeto, de cada cômodo aqui no caso. Vamos estar acionando o comando text, vou usar multiline text, vou abrir um retângulo aqui, mais ou menos onde eu quero digitar o meu texto, e vou digitar cozinha. Para finalizar, eu venho em Close Text Editor, vou novamente no comando text, multiline text. Agora vamos aqui abrir um retângulo aqui novamente, onde nós vamos estar digitando aqui o quarto 1, Close Text Editor, novamente acionar aqui, vou estar escrevendo todos os nomes aqui, no caso agora aqui é o quarto 2, depois caso necessite, vocês podem estar usando o comando move, para mover para um lugar melhor esses textos, né? Vamos acionar aqui multiline text, tem o quarto 3 aqui em cima ainda. Quarto 3. Temos a sala. E o banho, que é o banheiro. Pronto, todo o texto do meu projeto também já está pronto. Agora vamos apenas configurar as casas decimais para duas casas e colocar algumas cotas em nosso projeto para finalizar. Vamos aqui na aba Annotate, na opção Dimension, na setinha aqui do lado. Vamos estar clicando sobre ela, usar a opção Override. Vamos na aba Primary Units e vamos configurar o número de casas decimais. Primary Units, na opção Precision, nós vamos estar trabalhando com duas casas, então vai ser 0.00. OK. E Close. Vamos voltar novamente para a aba Home. Vamos mudar o nosso layer, né, para o layer cotas. E vamos estar tirando algumas cotas aqui. No caso, na opção linear. Apenas para a conferência do nosso projeto. Basta clicar o ponto inicial e o ponto final, da onde até onde você quer medir, e clica sobre a cota. Automaticamente a medida é inserida. Vou novamente aqui, linear, e vou tirando as cotas do nosso projeto. Clico no ponto inicial, ponto final. Para agilizar essa criação de cotas, basta teclar Enter, que o último comando é acionado. Aí basta você sair clicando e medindo, cotando, né, todo o seu projeto.
Tecla Enter novamente. Vou tirar apenas algumas cotas aqui. Vamos medir aqui no quarto 3. Todo o projeto foi feito de uma forma rápida, simples e sem cálculo. Sem necessidade de estar fazendo nenhum tipo de cálculo. Então aqui está pronto o nosso projeto.